os que confiam no Senhor não se abala. Os que confiam no Senhor permanecem para sempre como o monte de Sião. Por exemplo, no texto que lemos em Mateus 4, Jesus ele estava no deserto e o diabo vai o tentar. E a Bíblia vai nos dizer que ele foi levado pelo Espírito Santo, pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E o diabo oferece o que para ele? Tudo o que ele precisava. Em meio ao caos que a gente enfrenta, que a gente passa, o diabo vai nos oferecer para nos derrubar no deserto aquilo que a gente precisa. Jesus precisava de quê? Ele estava 40 dias, 40 noites sem comer. Então o que ele precisava? Alimento, ele precisava comer. E o diabo chega até ele e fala assim, então mande com que essas pedras se transformem em pães. Porque o diabo ele vai tocar onde? Naquilo que ele sabe que nós estamos propícios a cair. Para tentar interromper um projeto de Deus na nossa vida. Porque Deus tem projeto na sua vida. Deus tem propósito na sua vida. Deus tem propósito na situação que você está enfrentando. Talvez você está no deserto, mas Deus tem um propósito. E o que o diabo vai querer fazer? Ele vai tentar interromper esse propósito de Deus na sua vida. Porque um propósito de Deus interrompido, grandes serão as vantagens que o diabo tirará disso. Por exemplo, Jesus, se ele tira Jesus do propósito, nós não teríamos acesso à salvação, porque a salvação viria através de Jesus. Então, se você olhar para uma lógica de si dentro do contexto que nós estamos falando, você vai entender que se o diabo te tira do propósito que Deus te colocou, alguém sairá prejudicado. Porque você é canal de Deus, você vai ser bênção na vida de alguém. Então, se o diabo tira você de cena, mais alguém será prejudicado. Então, ele não desiste de nos tentar tirar do propósito de Deus. E os momentos que nós estamos mais fragilizados é no deserto, é quando a gente está passando situação que a gente olha para um lado e para o outro e não vê solução. É nesses momentos que a gente deve confiar no Senhor. É não olhar para a tempestade, é não olhar para o problema, mas confiar no Senhor. É não olhar para aquilo que o diabo está te oferecendo como uma porta de escape. Eu costumo dizer, por exemplo, em Mateus 4, que o diabo ofereceu para Jesus um prato, porém o céu já havia preparado para ele um banquete que os anjos o serviu ainda no deserto, porque ele confiou no Senhor. E se você estiver no deserto porque Deus te levou, você não vai perecer, porque Elias foi levado ao deserto. Porém, no deserto, Deus falou assim, já preparei 2 corvos para levar pão e carne para você 2 vezes ao dia.